Então, hoje, oficialmente aqui, a gente está lançando a segunda maratona da Holding Familiar e Planejamento Sucessório. Vai ser uma série de cursos que a gente preparou para quem tem interesse no tema. É claro que é uma pegada mais focada aí numa linguagem jurídica, mas que não deixa também de atender as pessoas que têm interesse no assunto, principalmente empresários, empresárias. Então, a gente tenta aí trazer uma linguagem bastante acessível para vocês, que permita aí um descortinamento aí desses temas que são muito amplos, né? Em termos de planejamento sucessório familiar, em termos de holdings, é muito amplo e a gente tem muito que explorar. Praticamente, a gente vai ter aí as áreas do direito, direito de família, sucessões, direito societário, tributário. Estou aqui com o colega professor doutor Ubirajara Tamarindo, vai estar com a gente amanhã conversando sobre planejamento tributário no agronegócio, um negócio muito interessante conversar sobre isso, porque o Brasil, né, o que a gente ouve dizer, o Brasil é o agro, né, do mundo, então nós precisamos ter um planejamento não só familiar, mas também tributário no agronegócio, que o tributo pega a gente aí pelas pernas. Eu preparei aqui uma pequena apresentação, que eu vou compartilhar com vocês, para a gente seguir, que é uma cola, né, que a gente acaba fazendo para permitir aí uma conversa que tenha aí uma sequência mais adequada. Então, a gente precisa delimitar um pouco o tema. A gente falou aí, o título da apresentação de hoje é Apuração de Haveres na Holding Familiar. Então, a gente precisa trazer um pouquinho de informações sobre as holdings, como elas funcionam e como acontece aí essa questão da dissolução parcial dessas sociedades, porque pode acontecer. E a gente percebe que nesse embalo que muita gente está indo aí na constituição de holdings, estão criando sociedades num verdadeiro mecanismo aí de Ctrl-C, Ctrl-V, não copia e cola, sem, às vezes, um questionamento, uma conversa mais aprofundada. A gente até faz uma comparação na constituição das sociedades com a questão do casamento. Quando a pessoa vai para um caminho de planejamento sucessório, quando ela vai se casar, ela se preocupa com o regime de bens, até para que ela vai ter uma definição se vai haver ou não a comunicação daquele acervo patrimonial que é adquirido na constância do casamento. E se a pessoa não tomar os cuidados devidos, acontece a comunhão e essa comunhão pode ser indesejada. Então, ela tem que celebrar um pacto antinupcial, por exemplo, para poder regular como um regime de bens da separação total, a convencional, quando ela deseja isso. Então, ela faz o pacto traz as regras da gestão desse patrimônio, mas nas sociedades a gente percebe que não há muita conversa sobre isso, né? Às vezes até a função fica atribuída a um escritório de contabilidade e a gente sabe que os contadores, eles têm lá os departamentos, né, de sociedades, de constituição de empresas, e eles usam padrões de documentos, né, que são feitos mais ou menos assim, num contexto de reprodução. Mas as holdings não podem ser enxergadas assim, elas são sociedades sui generis, elas precisam ser tratadas de uma forma única. Eu costumo até dizer que é como se a gente comprasse uma roupa, né, das mulheres, um ateliê de alta costura, né, uma roupa elegante para uma festa, ou um homem, né, que vai comprar aí um terno, um smoking, mas feito à mão, sob medida, para poder usar para aquela ocasião. Depois, se ele engordar um pouco, se emagrecer, aquela roupa vai precisar de ajustes ou às vezes não vai nem servir mais. Então, vamos falar um pouquinho sobre as holdings para vocês entenderem esse contexto que a gente está. Primeiro, o conceito de holding é bem simples. A holding é uma sociedade que tem por objeto a participação em outras sociedades. Esse conceito de holding, ele decorre da Lei 6.404, de 1976, que é a lei de SA, e ele traz ali no início do dispositivo legal, né, no artigo 2º, no início do texto legal, que pode ser objeto da companhia qualquer fim lucrativo, não contrário à lei, e lá no seu parágrafo 3º do artigo 2º fala que a companhia pode ter por objeto participar de outras sociedades, ainda que não prevista esse objeto no contrato social, no estatuto social. Então, a holding é isso, é uma entidade, uma sociedade que vai participar de outras, do capital de outras. E a gente tem alguns tipos de sociedades que são escolhidos. Às vezes a pessoa
ela adquire, né? Ela cria a holding sem saber direito como ela está constituindo isso, quais são os efeitos. A gente tem o que a gente chama de sociedades estatutárias e contratuais. Isso é uma classificação que o direito traz. As sociedades estatutárias, a gente já começa a imaginar quais são as sociedades regidas por estatutos, que são regulamentos já pré-estabelecidos, que a pessoa que ingressa na sociedade, ela faz praticamente uma adesão àquele estatuto. Exemplo de sociedades estatutárias são as SAs. Também temos como exemplos de sociedades estatutárias, associações, são os clubes, né? São entidades estatutárias. As cooperativas também são sociedades estatutárias. Mas, para a gente, o que interessa de estatutárias são as SAs. É o principal modelo, é o mais sofisticado que existe. Além delas serem as SAs, sociedades estatutárias, elas são sociedades de capital. Não interessa muito ali a figura do sócio, quem são os sócios. O que interessa é o poder que cada um tem do aporte de capital que fez e que deseja que aquilo passe às gerações seguintes de uma maneira mais ou menos automática. Em contraposição a isso, a gente tem as sociedades contratuais. O exemplo mais utilizado são as limitadas, principalmente as pluripessoais, com mais de um sócio. Agora, recentemente, o Código Civil foi alterado e nós temos também as sociedades limitadas unipessoais. É interessante isso, que cria mais uma figura que pode ser utilizada aí no âmbito também do planejamento sucessório. A diferença das sociedades contratuais é que, morrendo o sócio, que contratou sociedade com outro ou com outro sócio, aquela pessoa falecendo, o vínculo societário se extingue. E os herdeiros podem ingressar na sociedade, mas vão depender de o ingresso deles vai depender de duas vontades que têm que estar plenamente conciliadas. A vontade deles ingressarem, se eles não quiserem, não forma o vínculo novo societário, e a vontade dos sócios remanescentes em admitir esses herdeiros lá no contexto da limitada. Então, esse é um ponto muito importante das sociedades contratuais, das limitadas. Na SA, o que se transmite aos herdeiros não é a sociedade, o que se transmite aos herdeiros são os papéis, né? A gente pode falar em papéis hoje, é até meio estranho, porque as ações até são escriturais, a gente vê escrituração eletrônica e tudo mais, mas o que se transmite são as ações que representam o capital, que representam a participação daquele herdeiro, daquela herdeira naquele manancial de capital. Então, transmitindo-se o papel, transmitindo-se a ação, ele, por tabela, ele vira sócio. E isso acontece meio que automaticamente. Nas sociedades contratuais, não. Falecendo o sócio, vai se transmitir a possibilidade, né, o levantamento dos haveres, e esses haveres terão que ser apurados e vão ser pagos, se eles não quiserem entrar ou se os sócios remanescentes não permitirem, ou eles vão ingressar e vão assumir a posição do sócio que veio a falecer. Aí até em cumprimento de um dispositivo lá, de um inventário, né, uma partilha, um plano de partilha homologado ou feito em cartório como um inventário extrajudicial. Então, a gente vê que a regulamentação dessas sociedades, conforme o tipo, se for estatutária, vai estar lá no Estatuto Social, as SAs, ou do contrato social ou ato constitutivo, porque a gente tem um tipo societário aí, que é a EIRELI, que não é tido como uma sociedade em si, mas é um ente personificado em que a pessoa destaca do patrimônio individual dela, uma parcela desse patrimônio, integraliza e aquela parcela destacada ganha autonomia e vida própria. Então, é tido como um patrimônio autônomo e tem ali a força de um ente personificado. Então, o que a gente percebe é que tanto nas sociedades contratuais vão sofrer aí suas mutações com relação ao sócio, eu posso ter eventos de dissolução, eu posso ter a morte, eu posso ter a exclusão por motivo até justo, né? O sócio colocando em risco a vida daquela empresa, porque ele está tomando atitudes ou praticando atos que geram, por exemplo, uma confusão patrimonial. Isso pode trazer aí um problema que precisa ser resolvido. Então, pode haver uma dissolução parcial em relação àquele sócio, ou até o sócio pode chegar num determinado momento e falar: eu não quero mais permanecer como sócio dessa entidade. E é interessante que a SA ela passou por uma certa evolução quanto à possibilidade
de dissolução parcial, porque há um tempo atrás não era permitido isso, né? A jurisprudência nossa, as decisões dos tribunais falava assim, olha, não é possível a dissolução da SA porque o capital dela está expresso em ações. Se a pessoa deseja sair, ela transfere aqueles papéis, aquelas ações para uma outra pessoa e se retira, mas não é possível extinguir parcialmente, como se fazia e se faz até hoje nas limitadas. Aí começou a evoluir a jurisprudência, principalmente a do Superior Tribunal de Justiça, no sentido dele reconhecer que algumas sociedades de capital fechado, é claro, as de capital aberto, acontece isso que eu falei no início. Né? Eu sou sócio da Petrobras, sou sócio da Vale do Rio Doce, eu não desejo mais continuar na condição de sócio, eu vou lá e vendo as minhas ações, ofereço para uma corretora, ela passa esses papéis para frente, eu não sou mais integrante aí do capital delas. Mas a SA de capital fechado, não. E aí a gente percebe que a SA de capital fechado vem sendo muito utilizada em matéria de planejamento sucessório, e aí começam as discussões, e as pessoas envolvidas nisso levam isso para os tribunais, e o STJ evolui na sua jurisprudência dizendo, olha, vai ser permitida a dissolução parcial da SA, ele fala isso num passado mais ou menos recente, quando houver justa causa, ou seja, só quando havia motivo mesmo assim para tirar o sócio ou para ele sair e vender os papéis dele. E hoje o STJ fala não, da semelhança da limitada, a SA pode ser extinta parcialmente pela quebra, simples quebra da chamada factio societatis. A factio societatis é o interesse que une os sócios naquela posição de sócio de permanecer explorando ali em conjunto o objeto social. Então, hoje a possibilidade, então, de eventos de dissolução, tanto nas SAs quanto nas limitadas unipessoais ou pluripessoais, e também na Eireli, quando morre o seu titular, são eventos possíveis. E a gente precisa pensar nisso quando está criando aí, então, uma holding, principalmente uma holding familiar. Então, eu vou dizer, assim, en passant, algumas questões que vão trazer a dissolução parcial, no caso das limitadas, principalmente, né? Porque na SA, o que vai acontecer? Praticamente, a dissolução em relação ao sócio de uma SA vai ser porque ele ou foi excluído ou porque ele se demitiu. Porque no caso de morte, na SA, as ações se transmitem automaticamente aos herdeiros. Esse é até um ponto que a gente pensa e fala muito isso para as pessoas que estão fazendo planejamentos sucessórios, quando elas desejam que seus herdeiros ingressem automaticamente, sem nenhuma discussão no âmbito daquela sociedade, a gente recomenda o uso da SA. Muita gente fala, mas a SA é muito cara, ela tem que publicar balanço, então tem algumas hipóteses que não, quando o patrimônio líquido é até 10 milhões de reais, está dispensada a publicação de balanço, mas hoje um patrimônio líquido nesse patamar não é difícil de ser atingido. Então, a gente recomenda a SA sabendo aí das possíveis despesas que ela vai gerar com a publicação de atos. Né? E ela tem essas peculiaridades, um custo, um cuidado maior, uma dificuldade ou até a exigência de pessoas capacitadas a manusear esses documentos, a preparar as atas, os livros obrigatórios e tudo mais. Mas ela vai trazer o conforto para os titulares, a família, os núcleos familiares, de que vai haver a transmissão daqueles patrimônios para os seus herdeiros. Isso para quem está dentro das holdings, né? Se eu tiver um núcleo familiar com uma holding que tem marido, mulher e filhos, tem sido adotado com muita frequências limitadas, sabendo as pessoas que naquele contexto não vai haver uma disputa, uma briga entre os sócios, entre pai, mãe e filhos. Vai haver um consenso em que os irmãos assumem a posição do pai e da mãe que falece, assim por diante. Mas se a pessoa antevê ali uma possibilidade de uma discussão de um problema, né, conhecendo o seu contexto familiar, aí ela pode, né, optar pela existência da SA de uma maneira que vai haver a transmissão automática das ações para os seus herdeiros. Mas lá nas limitadas, a gente vai ter os eventos de morte, né, finda a existência da pessoa, não prossegue o vínculo societário, ele é contratual, ele para ali, e aí tem que se apurar os haveres. Quando há justa causa, ou seja, o sócio está praticando algum ato que ele é contrário ao objeto social, ao contrato social, à lei,
então ele pode ser expulso da sociedade, né? Há uma justa causa. Quando há uma demissão, o sócio não quer mais participar, ele fala, olha, eu quero parar aqui, eu não quero mais continuar, quero, né, a gente fala, quero realizar o meu capital, quero sacar o valor que está investido aqui, que eu quero viver a vida, vou viajar, vou passear pelo mundo. Agora, com todas essas restrições, a gente vê que isso fica só no exemplo, né? A gente tem que esperar aí a vacina, a pandemia ser domada, mas é uma situação possível. Eu não quero mais correr esses riscos, né? Eu quero realizar essa situação. E tem também a situação da falência, porque ela coloca dentro do contexto da sociedade um sócio ali indesejado, né? Um falido, que vai, né, de uma certa forma, manchar o nome daquela empresa, vai trazer alguns problemas para ela. E também é possível, com a perda da capacidade na empresa, uma sociedade limitada, a perda da capacidade poder também gerar a exclusão do sócio. Não é muito comum, porque nós podemos ter sócios incapazes no contexto de uma limitada, desde que ela tenha o capital todo integralizado, né? Não pode haver capital a integralizar numa sociedade que tem menor incapaz, e o incapaz ele vai ser representado ou assistido por seus pais ou representantes legais. Então, se ele for menor de 16 anos, ele é absolutamente incapaz, ele é representado por seus pais, e se ele for relativamente incapaz, 16 a 18 anos, ele é assistido por seus pais, podendo, na faixa de 16 a 18 anos, ser emancipado, para facilitar a vida aí. Então, a perda da capacidade não é usual. Tem contrato que a gente vê, está escrito lá como cláusula, constando como causa da dissolução parcial a perda da capacidade, né? A falência, a insolvência é uma forma de falência, a falência é para o empresário, para a empresa, né, para a pessoa jurídica que explora alguma atividade empresarial, e a insolvência para os demais, né? Então, as sociedades simples não estão sujeitas à falência, é o caso dos escritórios de advocacia, as clínicas médicas, que não têm formato empresarial, e também as pessoas físicas estão sujeitas à insolvência. Então, o que a gente percebe é que, nesse contexto aí, muita gente acaba celebrando um contrato, principalmente de uma limitada, sem muita preparação, sem muita conversa, sem muita elucidação de questões que digam respeito à dissolução, a eventos de dissolução. O que a gente precisa entender é que, se o contrato é omisso, eu vou aplicar a lei. E a lei, às vezes, ela não é favorável, ela não é interessante para uma ou até para ambas as partes. Isso pode ser uma situação complicada. Então, numa comparação do contrato social do estatuto a um pacto antinupcial, eles vão, o estatuto ou o contrato, vão estabelecer as regras de saída. Esse é um dos pontos cruciais. Além da gente distribuir o poder dentro da empresa através desses documentos, o contrato ou o estatuto social, porque é por um desses documentos que a gente vai dizer quem representa a sociedade, quem age em nome dela, quem vai gerir ela. Então, isso atribui poder às pessoas, quem serão seus sócios e assim por diante. E, ao mesmo tempo, é interessante olhar as regras de dissolução, porque são as regras de saída. E, em algum momento, alguém pode desejar sair, alguém pode praticar algum ato que possa recomendar a sua exclusão, ou pode haver aí a morte da pessoa, quando é a própria pessoa física que é a sócia. No caso da falência, nas holdings, a gente vai ter também a possibilidade da própria holding, né? Ela assumindo a forma empresarial, quando empresas do grupo econômico sofrem processos de recuperação judicial ou de falência, isso pode se estender às holdings, então pode acabar gerando aí um efeito dominó. É preciso pensar nisso também, porque a constituição da holding inevitavelmente vai criar aí um ambiente de um grupo de sociedades, um grupo econômico que pode trazer as suas consequências. Uma coisa que é preciso dizer é que é uma primazia das regras contratuais ou estatutárias que estabelecem as regras de apuração de haveres e do pagamento dos lucros pendentes e dos próprios haveres. Uma coisa que muita gente fica surpreso, acontece um evento muito comum nas sociedades, isso são eventos contábeis que trazem repercussões patrimoniais, no sentido de que, às vezes, a empresa ela não contabiliza adequadamente as suas despesas e o caixa da empresa vai ficando elevado e vai acumulando resultados, vai acumulando lucros lá no balanço. Lá na conta de patrimônio líquido vai aparecer, né, capital tanto,
lucros acumulados, aquilo vai aumentando a cada ano. E o contador, às vezes, ele não fala nada, aquilo passa despercebido, e o sócio também não percebe aquilo, e num belo dia eles brigam, e aí o sócio que está com a faca e o queijo na mão, ele fala, ó, o balanço nosso tem aqui um capital social de R$10.000, eu tenho um balanço que fala que eu tenho 10 milhões de lucros acumulados, eu tenho 50%, você me paga 5 milhões agora do resultado acumulado, além dos haveres que você me deve. Então, esse é um ponto que muita gente aí desconhece, fica surpresa quando há aí a desavença entre os sócios, né? Então, cuidado aí, tem que avaliar as demonstrações contábeis para olhar como elas estão no cenário, né? Porque eu posso ter uma situação irreal. É o caso, por exemplo, de um balanço que apresenta um patrimônio líquido muito elevado e com um caixa também muito elevado, que não é real. Então, está lá um caixa de 2, 3 milhões, e a pessoa olha aquilo e fala, esse dinheiro não existe. Por quê? Porque não foram contabilizadas as despesas. O contador ele faz um caminho aí que é bem interessante. Ele tira do banco e lança na conta caixa lá da empresa. Ele não lança a despesa porque o documento que ele devia ter, ele não foi passado ele para contabilizar. Então, uma das questões que a gente vê na apuração de haveres, além da apuração do valor, a gente também tem que verificar, né, os resultados acumulados, né? Principalmente quando há lucros acumulados que o sócio que vai ser excluído, o sócio morto ou o sócio que se demite tem direito a esses dividendos aí proporcionalmente ao capital, e seja isso em relação à sociedade limitada, seja isso em relação à sociedade por ações. Então, é preciso pensar em apuração de haveres que vai sempre ter alguma data, uma data que é específica. A data será a data da morte do sócio, no caso do falecimento, é uma sociedade contratual, a gente está falando principalmente nas limitadas aqui, ou quando há uma exclusão, essa exclusão ela pode se dar porque ela é judicial, então vai ser lá na sentença que decreta a exclusão, porque essa sentença tem o efeito de dissolver aquele vínculo societário naquele momento, ou quando a gente faz a reunião de sócios ou a assembleia de sócios, expulsa, exclui o sócio naquele ato, naquela assembleia. Então, naquela data que aquela assembleia, aquela reunião conclui pela exclusão, é aquela data da dissolução. Ou então a data da demissão. O sócio vai lá, apresenta o pedido de demissão, todo mundo concorda, assina-se a alteração contratual, está encerrada a questão, ou ele, não tendo consenso, ele apresenta um pedido de demissão e aí se espera 60 dias para que depois possa produzir efeitos. É assim que funcionam esses caminhos. Então, a delimitação aí da data, né, a gente vai trazer aqui para essa tela agora, essas especificações. Né? A data da morte é a mais simples de fixar. Morreu no dia tal, é aquela data que vai ter a apuração de haveres. A gente vai ver, eu trago aqui para vocês hoje 3 métodos de apuração de haveres, que são os mais usuais. Um deles é o legal, porque se não houver previsão contratual ou estatutária, vai ser aplicado o método legal, né? A lei vai incidir ali. Se houver o contrato, eu falei agora há pouco, a primazia do contrato, que os sócios elegeram como forma de apuração, vai ser a maneira aplicada. A data da morte, então, é a que não demanda muitas discussões. Tem alguns pontos que o Código Civil traz, que é a morte presumida, é o ausente, né? A pessoa que desaparece, ela sai, por exemplo, a pessoa vai servir numa campanha, né? Vai lá para a costa, para o Haiti, numa missão das Forças Armadas, e a pessoa não retorna mais. Então, essa pessoa pode ser tida como ausente, ou a pessoa que viajou para uma área que sofreu ali uma catástrofe natural, por exemplo, um tsunami, aquela pessoa não aparece mais. Aí tem caminhos que aí essa data não é tão precisa. Então, pelo Código Civil, tem que se decretar a ausência e depois a morte presumida. E aí pode haver algum problema daí, não tão simples de resolver como quando a pessoa falece mesmo e todos sabem, têm conhecimento disso e gera o documento oficial, que é a certidão de óbito. Na fixação da data da exclusão, algumas questões também podem ser trazidas. A questão do sócio remisso. O sócio remisso é aquele sócio que, quando aumenta o capital, ele não contribui com o aumento, ele não aporta ali o valor que cabe a ele. Esse sócio, ele pode ser excluído da sociedade porque ele não está contribuindo como todos desejavam que ele contribuísse. Então,
os demais sócios se apropriam daquele capital que ele não integralizou e podem, inclusive, promover ali a exclusão dele, porque ele não está contribuindo com a força ali que o capital exige. Uma outra questão é o sócio declarado falido, que pode ser tanto pessoa física, normalmente é a pessoa jurídica, né? Não vai ser a pessoa física, é uma empresa, né, que vai ser sócia do contexto, então se ela for declarada falida, a recuperação judicial não acarreta a dissolução, mas a falência sim, porque é o fim das atividades, né, com a falência. E também tem a situação do sócio que tem a cota liquidada, é o sócio, aquele sócio que está devendo e que ele sofre uma penhora, né, de um credor sobre aquelas cotas que ele detém do capital. E na sociedade limitada pode haver a previsão de que não ingressam terceiros. Aí tem que liquidar a cota, ou seja, tem que apurar o valor, né, tem que apurar os haveres, e aí precisa fazer a compra daquela participação. A própria sociedade se apropria, paga, e aquele sócio é tirado do contexto da sociedade. E, além disso, tem a justa causa, que eu já falei, mas ela tem que estar prevista, quando a sociedade tem mais de 2 sócios, ela precisa estar prevista no contrato social. É o artigo 1085, ele fala expressamente, né? Podem os sócios prejudicados pelo sócio que coloca em risco a sociedade promover a exclusão dele, né? Desde que a sociedade tenha mais de 2 sócios, por reunião ou por assembleia, e desde que o contrato preveja essas hipóteses de exclusão. Normalmente, a mais comum, a mais ampla que tem é a quebra da affectio societatis. Isso pode até ser previsto num contrato, né, de um núcleo familiar, em que as pessoas envolvidas estejam ligadas por uma affectio societatis que, por trás, tem um vínculo familiar. E quando existem as disputas societárias nesses ambientes que estão permeados por vínculos familiares, as brigas são até mais intensas, né? Então, isso pode trazer riscos ali para a própria empresa. E uma das situações também que pode corresponder à data da dissolução, né? A data da sentença que julga a ação de exclusão do sócio procedente. No caso da sociedade, ter 2 sócios apenas é um exemplo, né? Não é possível um sócio excluir o outro, quando só tem 2 sócios. Então, um tem que promover a exclusão do outro pela via judicial, né? O sócio que vai ser excluído, ele não deseja se retirar, e aí é preciso, então, promover uma ação para que seja esse sócio, então, indesejado, seja excluído do contexto. Então, a fixação dessa data, ela traz alguns elementos que a própria justiça vai prever, né? No caso de uma ação judicial, ou que as partes vão fixar. Então, quando a demissão do sócio que não deseja mais permanecer, ele é aceita e firmado o documento de plano, ali está resolvido. Mas quando não há o aceite na demissão, o sócio que deseja se retirar, isso é muito comum nas sociedades que estão passando por problemas econômicos, financeiros. Aquele sócio que ele tem uma visão, às vezes, mais pé no chão, mais realista, ele fala, olha, eu estou vendo que o barco está afundando, a gente está num grau de endividamento extremamente elevado, eu não desejo mais permanecer nisso, peço a minha demissão, meus sócios falam, não, você não vamos aceitar a sua demissão, você é uma pessoa importantíssima aqui. Eu olho e falo, eu não desejo mais isso. Então, qual a solução? Eu protocolo uma carta na empresa, dirijo essa carta também aos demais sócios, com a R, dizendo que eu não desejo mais permanecer na condição de sócio, e aí eu espero o transcurso do prazo de 60 dias, né? Transcorridos esses 60 dias, eu registro essa carta na junta comercial. E aí eu sou tido já como desligado, né? Demitido, eu me demiti daquela sociedade. Então, eu perco o vínculo aí. Até há uma recomendação nesse manual que consta aqui da apresentação, Manual de Registro das Sociedades Limitadas, o item 3.2.10.4, ele trata desse exemplo e ele fala também que quando a sociedade vier a registrar uma próxima alteração, ela fica obrigada, inclusive, a tratar, a promover oficialmente a saída, né, aquela demissão, a formalização da demissão daquele sócio que não deseja mais permanecer. Então, fazendo essa introdução, que tem muito assunto aí para tratar com relação às próprias holdings, a contabilidade, como que a gente faz a apuração disso,
se é via patrimônio líquido ou não, a gente começa, então, a entender que o sócio que morre, o sócio que é excluído, o sócio que se demite, e nas demais hipóteses, né, o sócio remisso, o sócio falido, terão direito a uma apuração de haveres. E essa apuração de haveres, a gente percebe que ela precisa ser o mais abrangente possível. O que significa isso? O que é ser mais abrangente possível? Eu preciso de uma dissolução que seja feita como se fosse uma dissolução total. Eu vou fazer uma dissolução parcial. Por que é chamada dissolução parcial? Porque apenas um sócio está sendo excluído, ou porque apenas um sócio morreu, ou porque apenas um sócio se demitiu. Então, a sociedade vai continuar existindo, por isso não se trata de uma dissolução total. Então, é uma dissolução parcial porque ela se dá em relação apenas àquele sócio, porque a sociedade continua com os sócios remanescentes, ainda que seja apenas um sócio. Depois ela tem tempo aí para recompor o número mínimo de sócios. Mas é interessante que quando acontece o evento de dissolução, o sócio que está saindo, ou os herdeiros do sócio morto, ou o sócio que se demitiu, eles querem potencializar o ativo. O ativo é lá na contabilidade onde estão os direitos, os bônus, né? Onde eu vou brigar ali pela avaliação patrimonial, pelo fundo de comércio, por aqueles bens imateriais, intangíveis, por exemplo, o caso aí da marca, eu posso ter marca de comércio, de indústria, de serviço consagradas, né, no meu âmbito de atuação, então eu posso pedir até uma avaliação disso, é bem interessante. Já os sócios que permanecem, eles vão tentar potencializar o passivo. E a definição de ativo e passivo, elas estão lá na lei de SA. É interessante isso porque a lei de SA traz muitas regras a respeito até de contabilidade. Ela fala o que é patrimônio líquido, ela fala o que é ativo, o que é passivo, e ela fala dos elementos da avaliação do ativo e dos elementos da avaliação do passivo. Então, no caso a gente vai ver, no caso do ativo, apesar dela ter um contexto aqui bastante amplo, a gente também tem um critério legal, que ele está lá no artigo 606 do Código de Processo Civil, e ele também traz uma contextualização em que essa avaliação ela é a mais ampla possível, considerados aí os valores. O Código de Processo fala a preço de saída, ou seja, a preço de mercado, de venda. Isso é bem interessante, porque traz um cenário até um pouco difícil de trabalhar, às vezes, para quem permanece na sociedade, porque potencializa aí a apuração dos elementos do ativo. Então, lá no artigo 183 da Lei das SAs, ela fala, por exemplo, que as aplicações financeiras serão avaliadas pelo valor justo, pelo valor do custo de aquisição ou emissão, atualizado conforme disposições contratuais ou legais, ajustados ao valor provável de realização. Ela fala também em ativos os direitos que tiverem por objeto mercadorias e produtos do comércio da companhia. Fala em matérias-primas, produtos em fabricação e bens de almoxarifado, pelo custo de aquisição, produção, deduzido de provisão para ajustá-lo ao valor de mercado. Então, na lei de SA, fala que vai ser aplicada aqui não o preço de saída, mas o valor, o custo de aquisição. Os investimentos em participações no capital de outras sociedades, pelo custo de aquisição, deduzido a provisão para perdas, quando essa perda estiver comprovada. Então, olha que interessante. Às vezes eu passo a participação de uma holding por um valor muito baixo, e aquilo ali vai gerar em contabilidade o que a gente chama de equivalência patrimonial. É preciso fazer isso. E aí tem direitos classificados no intangível pelo custo de aquisição, direitos classificados no imobilizado pelo custo de aquisição deduzido o saldo da depreciação, e assim vai. Então, a lei de SA traz muitas regras em relação à quantificação do ativo, mas são regras próprias das SAs, não das limitadas. E aí vem aquela questão, quando eu falo lá no contrato social que eu aplico subsidiariamente as regras da SA, eu posso estar atraindo essas regras da SA, que podem ser mais benéficas para quem fica e prejudiciais para quem sai, por exemplo. Agora, no passivo, é interessante que a gente vai considerar
todos os riscos, ele fala até uma expressão bem interessante, ele fala assim, no balanço os elementos do passivo serão avaliados de acordo com os seguintes critérios: as obrigações, encargos e riscos conhecidos e calculáveis. É comum muitas empresas não terem lançados nas suas contabilidades, por exemplo, autos de infração e imposição de multa tributária, porque isso traz um cenário muito negativo para fixação de crédito. Elas não têm, por exemplo, lançados os passivos decorrentes de ações trabalhistas em andamento, de ações indenizatórias, isso não é comum. Mas quando se brigam, quando há discussão entre os sócios, a recomendação, olha, levanta o passivo possível e calculável, ações em andamento, autos de infração pendentes de decisão final, e vamos considerar isso no ativo. Por quê? Porque eu preciso de uma abordagem o mais realística possível, como se fosse uma extinção total da empresa, tá? E aí, eu já falei isso, eu preciso olhar lá no patrimônio líquido, que também é um conceito que está na lei das SAs, o artigo 182 ou 181, que ele vai falar que ali o patrimônio líquido representa ali as disponibilidades, né, os dividendos que podem ser tocados ali aos sócios quando existem as reservas, né? Tem as reservas legais, as reservas estatutárias, e também pode estar composto o patrimônio líquido por lucros e dividendos ainda pendentes de pagamento. Então, se houver esse cenário, o sócio que é excluído, que morre ou que se demite, ele tem direito à participação dele nesses resultados pendentes lá de pagamento. Então, essa é uma situação bem interessante. Então, vamos falar agora do critério legal. Até a gente fez uma provocação aí quando a gente publicou essa chamada para vocês estarem aqui com a gente hoje, perguntando, vocês sabem qual é o critério legal? No caso das limitadas, é o artigo 606 do Código de Processo Civil. No caso das SAs, artigo 183 e 184 da Lei de SAs. Mas a gente está tratando mais hoje das limitadas, porque nelas acontecem esses eventos de extinção mais amplos, que é o caso da morte. Então, fala o seguinte, o artigo 606, em caso de omissão do contrato, ou seja, se não tiver nenhuma previsão, o juiz definirá como critério de apuração de haveres o valor patrimonial apurado em balanço de determinação. Então, ele está dizendo assim, vai apurar o valor patrimonial. Aí eu começo perguntando para vocês, vamos imaginar um escritório de advocacia, que não tem bens, a não ser a estrutura necessária para a atuação. Mesas, cadeiras, aparelhos de ar-condicionado, ele não tem nem a sede social, não é dele, paga aluguel. Mas ele tem uma carteira de clientes grandes, que gira, que produz resultados. Se eu fizer uma avaliação patrimonial desse escritório, ela vai ser compatível com aquela figura? Eu acho que não. Onde que eu aplico melhor a avaliação patrimonial? O nome já está falando. As sociedades que possuem no seu ativo um patrimônio mais robusto, mais musculoso. Se eu tiver ali uma entidade que tem, por exemplo, uma empresa agropecuária, é muito comum hoje a constituição dessas sociedades para explorar atividades agropecuárias, agrícolas ou pecuárias. Então, na hora que eu coloco uma fazenda inteira num negócio desses, numa empresa dessas, ela tem uma avaliação patrimonial grande. Agora, vejam como é que muda o contexto. Na hora que eu pego essa fazenda, que ela está nas bordas da cidade, chegando à urbanização, e eu vejo uma oportunidade e penso em transformá-la num loteamento, o valor patrimonial dela reflete a realidade ou o valor que será apurado com a venda do loteamento será o mais indicado? Aí começa a penumbra. Então, vejam, eu preciso definir, como foi no início da exposição, se eu não tiver um documento, um contrato social ou um estatuto de uma SA definindo claramente quais são os métodos de apuração dos haveres do sócio dissidente, morto ou que é excluído, eu vou ter que aplicar a lei. E quando eu falo em balanço patrimonial, na SA, inclusive, eu vou fazer o cálculo pelos valores constantes contábeis e não de saída. Vejam o que a lei fala aqui na parte final dela, ela fala preço de saída. Tomando-se por referência a data da resolução, uma daquelas datas, da morte, da demissão ou da exclusão, e avaliando-se os bens e direitos do ativo, tangíveis e intangíveis, a preço de saída.
além do passivo também a ser apurado de igual forma, ou seja, o passivo da forma que ele se apresenta com todos os encargos. Então, percebam que apenas constar que naqueles eventos de morte, de demissão ou exclusão, será feito um balanço de determinação, eu tenho que olhar para dentro da empresa, o que ela tem de patrimônio. Se ela tiver apenas bens intangíveis, bens que não são fáceis de se avaliar, eu vou precisar sair do método patrimonial, preciso eleger um método mais adequado. A gente dá alguns exemplos, assim, que eles beiram as situações absurdas, para que a pessoa possa perceber como isso impacta no negócio. Um exemplo que a gente costuma dar, que ele não é um absurdo, ele é uma realidade, são as companhias aéreas. As companhias aéreas, elas produzem receitas a partir de um patrimônio que não é delas. A única coisa que elas possuem, na verdade, essas companhias aéreas de carreira, são os chamados slots, que são os pontos de embarque, né? Aqueles trechos que o governo faz um leilão e elas compram isso. Né? Ele leiloa, por exemplo, a rota Ribeirão Preto a Belo Horizonte, por exemplo. Então, a companhia vai lá, participa de um leilão e compra essa rota. Só que o avião que ela utiliza não é dela, é um contrato de leasing. Né? Os balcões, aquelas estruturas, aqueles veículos que estão rodando ali não são dela também. Os veículos também são contratos de leasing. Os balcões provavelmente pertencem, né? Aqueles computadores pertencem a uma empresa que fornece esses equipamentos. Ela não tem nada. Ela tem só as concessões para a operação e o pessoal que trabalha para ela. Até eu já observei isso, as companhias aéreas, a única coisa que eles assim, realmente são donas são aqueles carrinhos de servir café que transitam dentro dos aviões, porque a gente observa que tem aquelas plaquetas de patrimônio, né, fixadas nele, que é um controle do ativo permanente. Então, aquele carrinho tem um nome, lá na contabilidade, ele está registrado lá com um determinado número. Então, eu vou fazer uma avaliação de uma companhia aérea por uma avaliação patrimonial? Não, não pode ser assim. Não vai dar certo. Vai ser uma avaliação pífia, uma avaliação muito pequena. Agora, se eu tenho, então, um cenário desse, que eu não tenho uma grande quantidade de patrimônio dentro da empresa, mas eu tenho uma operação rentável, que pode ser a venda de produtos ou serviços, eu preciso de para um dos dois métodos que a lei admite como válidos, que é o fluxo de caixa descontado ou então os múltiplos de mercado. São dois métodos que existem e que podem ser utilizados na chamada valuation de um empreendimento. Como funciona o fluxo de caixa descontado? Aí é interessante desenhar isso no contrato social. Como será, né, essa apuração? Por quê? Porque ele tem variações. Começam essas variações pela própria metodologia. Então, ele começa assim: eu posso fazer uma avaliação do fluxo de caixa descontado num período de 3 a 5 anos. Mas eu vou usar qual? 3 a 5 anos? Olha, a pessoa que é esperta, o perito nesse assunto, ele vai falar: nessa atividade aqui é recomendável utilizar 5 anos. Nessa é recomendável 3. Nessa outra, a maturação do negócio até se estende mais. Então, precisa conhecer a atividade que a empresa pratica, que ela exerce, para poder fixar, primeiro, o critério do prazo a ser considerado do fluxo de caixa. Como é esse prazo? Eu pego o passado, verifico o que ela produziu de renda, de receita, principalmente de receita, de toda espécie, receitas de aplicações, receitas de aluguéis, receitas de dividendos, receitas de vendas de bens e serviços, tudo, todas as receitas. Eu tabulo tudo isso e projeto isso para o futuro. Então, se a empresa ela vem crescendo a determinadas taxas, essa projeção prossegue com esse crescimento. Só que eu preciso trazer esses valores que eu apurei por 3 ou 5 anos ao tempo presente. Então, como eu faço? Por isso que se chama fluxo de caixa descontado. Eu vou pegar a taxa de juros praticada no mercado e aplico naqueles números que eu encontrei no futuro. Então, se eu apliquei em 5 anos, são 60 meses, no 60º mês eu aplico a taxa de juros de hoje a 60 meses. No 59º mês, eu aplico a taxa de juros de hoje ao 59º mês. E assim por diante, eu vou trazendo esses valores a tempo presente. Quando eu faço isso, eu olho e falo: essa empresa,
ela é capaz de gerar essa renda, esse faturamento, nesse espaço de tempo, só que esse valor seria hoje, de uma vez, se ela fizesse tudo de uma vez. Então, aí é encontrado um valor, e esse valor é aplicado, inclusive, um fator sobre ele, que pode ser 1, 1,5, 2, 1,8, 1,3, que é o fator que vai estar dentro do contexto da sociedade. Tudo isso é recomendável estar escrito no contrato social, que aí o técnico, quem faz a avaliação, a valuation, pode trazer, né, as especificações para que não haja depois uma briga quanto a isso, né? As regras do jogo estando definidas, elas terão que ser respeitadas. E o múltiplos de mercado, como ele funciona? É o famoso EBITDA. EBITDA é uma sigla que vem de Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation e Amortization, que é uma tradução livre, lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização. Ou seja, eu verifico qual é a taxa corrente de resultado, tirando lucros, tirando os juros, porque os juros representam uma remuneração de capital de terceiro, não é da própria empresa. Eu vou tirar os impostos que remuneram o governo, tiro a depreciação que está remunerando o patrimônio da própria entidade e tiro a amortização, que são dos contratos de médio e longo prazo. Eu tirando isso, eu falo, olha, eu consigo gerar um EBITDA de X%. Esse número ele vai ser considerado num contexto e vão ser aplicados os múltiplos recomendados pelas pessoas técnicas no assunto, conforme o tipo de atividade. Ele vai dizer, olha, no agronegócio, numa plantação, numa empresa que tem por ramo, por objeto, a exploração da plantação de soja, o EBITDA, a quantidade de múltiplos é X. Numa empresa do segmento agropecuário que explora a criação de gado, vai ser Y. Se for o gado tal, é Y mais tanto. Então, tem todas essas variantes que é preciso conhecer, e aí depende do caso concreto. O que eu estou dizendo aqui? Há uma certa complexidade no estabelecimento dessas regras. É preciso que haja um consenso, uma conversa preliminar. Da mesma forma que a gente percebe que hoje já vem acontecendo quando as pessoas que pretendem se casar provocam, né, a conversa sobre o regime de bens do casamento. E antes a gente ouvia muito falar assim, mas eu não quero fazer nada errado com você, eu não estou aqui por conta dos seus bens, eu tenho um amor profundo por você. Fala, não, tudo bem, isso a gente não discute, porque se discutisse isso a gente não avançava. Mas eu quero separar o amor do patrimônio. Isso era um tabu. E hoje, até isso a gente percebe que vem acontecendo no decorrer da pandemia, as pessoas estão ficando mais objetivas, mais claras, está havendo uma facilidade maior de comunicação nesse sentido. Então, da mesma forma, a gente tem que reproduzir esse cenário para as pessoas que são sócias, dentro lá de uma holding familiar, que estão ligadas também por aspectos de parentesco, por vínculos de parentesco. Então, isso talvez traga até discussões mais aguerridas, mais acaloradas, até capazes de estragar o almoço aí do fim de semana. Mas é preciso conversar sobre isso, porque essas regras, se elas não forem bem escritas, elas conduzirão a perdas de um dos lados, né? A quem sai ou a quem fica. E o ideal é que haja um equilíbrio, né, entre as pessoas que saem e as que ficam. Ou seja, quem sai recebe um pagamento daquilo que é justo pela sua participação. E aquela pessoa que fica, ela continua com o negócio tendo remunerado, tendo pago um valor que se entende que seja o mais justo para aquela situação. É claro que em toda situação de dissolução parcial, há uma certa perda. Da mesma forma que a gente percebe a dissolução de um casamento, há uma perda que às vezes atinge até o padrão de vida da pessoa, né? Que ela tem que descer um pouco, e às vezes na sociedade isso também acontece. Mas fazendo por critérios racionais, eleitos de comum acordo, com uma assessoria bem interessante e conhecedora do assunto, aquilo fica mais equilibrado. Então é possível construir esse tipo de cláusula, esse tipo de contrato, com uma profundidade maior. É claro que a gente está falando aqui de sociedades que têm, as holdings que têm núcleos familiares de uma certa complexidade, né? Que a gente vê aí núcleos familiares dentro de uma holding que já está na terceira geração, né? Já veio da primeira, passou para a segunda e já está se fazendo a transição, quando se recomenda até a subdivisão daquelas holdings em outras filhotes,
Porque à medida que as pessoas vão adquirindo a maioridade, a maturidade, o livre discernimento das suas vidas, elas podem, a partir dali, na hora que se casam, elas podem passar a empreender por si mesmas. E aí podem começar a também desenhar os seus próprios espaços, as suas próprias holdings. Então é interessante também pensar nisso. Na hora que eu começo a fazer essas subdivisões, eu consigo também dar uma autonomia maior para as pessoas que estão ganhando, né, um degrau acima aí na sua capacitação, na sua maturidade. Então, isso é bem interessante. Então, são 3 os critérios que eu estou apresentando para vocês. Um é o legal, que é o valor patrimonial, que é o balanço de determinação, é uma peça contábil que toma como referência, né, a data da resolução que vai ter que se perquirir se foi a morte, o pedido de demissão ou então aquela exclusão, e também vão ser avaliados os bens, né, do ativo, tangíveis e intangíveis. Quais são os tangíveis? Os intangíveis? A marca, o ponto comercial, a clientela. A gente chama tudo isso, às vezes, de aviamento, né, um nome que veio aí do Código Comercial de 1850. Mas ainda a gente fala sobre isso, é o aviamento. É tudo aquilo que é imaterial. E também o passivo, tendo que contabilizar todos os riscos possíveis e calculáveis, aquilo que a empresa tem realmente de risco, porque o sócio ele vai sair e aquele risco, uma parte é dele, ele precisa responder por isso. Então, esse é o método legal. Se não houver contrato, não houver estatuto prevendo nada, aplica-se isso. No caso da SA, aplicam-se as regras da lei de SA, que são até um pouco diferentes do que diz respeito à avaliação dos ativos, nas limitadas, preço de saída, preço de venda no público. Nas SAs já é o valor contábil, descontadas as depreciações. Se eu não tenho esse cenário, não quero o balanço de determinação, eu vou desenhar, então, no contrato, regras claras, determinadas sobre o fluxo de caixa descontado ou múltiplos de mercado. Agora, mas e aí? Como que eu faço se eu estiver numa zona de penumbra? Como é que eu escolho esse critério? Eu tenho dúvidas. Então, eu posso combinar esses critérios e posso estabelecer as regras de eleição. Eu posso estabelecer uma média, eu posso estabelecer situações que provocam ali um trabalho bem racional com relação àquela situação. Então, um critério legal, a avaliação do patrimônio, eu vou usar para empresas que têm um elevado patrimônio, formado por tangíveis, principalmente tangíveis, fazendas, terrenos, apartamentos, casas, bens destinados à locação, e também intangíveis que sejam avaliáveis. A gente tem até hoje uma discussão, já está assim a todo vapor, a questão da herança digital. Quem tem aí acervo digital, que tem conteúdo econômico, ele tem um intangível que pode ser também avaliado pelo valor patrimonial, pode ter uma avaliação. A marca, ela pode ser avaliada também como um patrimônio. Tem métodos para avaliar a marca como patrimônio e como também o fluxo de caixa descontado, a capacidade da marca de geração de caixa. Vou escolher um critério contratual para sociedades com pouco ou baixo investimento em bens, estoques, imóveis, veículos, mas com elevados valores agregados em produtos e serviços. Então, toda vez que eu tiver uma sociedade que tem ganhos elevados, mas pouco patrimônio próprio, é aconselhável, então, desenhar uma cláusula ou um contexto de cláusulas que fale em utilização de um dos dois métodos, ou o EBITDA ou o fluxo de caixa descontado. E posso ter também um critério híbrido. Eu posso usar o EBITDA e o fluxo de caixa descontado, e posso ter também a utilização dos 3 ou de 2, o patrimonial, né, a avaliação patrimonial, e o EBIT da avaliação patrimonial e o fluxo de caixa descontado. Eu preciso desenhar, escrever quais serão as regras, como elas serão aplicadas para a apuração de cada valor e para escolha de um deles. Pode ser, por exemplo, a escolha do maior valor, pode ser a escolha do menor valor e pode ser a escolha do valor médio. O médio parece que ele é sempre mais interessante, porque ele acaba trazendo um equilíbrio melhor. Então, são essas as possibilidades que a gente entrega aqui para vocês, abrindo aqui um espaço. Vou fechar aqui a apresentação para ver vocês aqui. Quem quiser abrir a câmera, se puder, se quiser, fique à vontade.
e abrir aí alguns instantes, se a gente puder, trocarmos algumas perguntas, tentar trazer alguma luz, algum esclarecimento aí para vocês. Então, era isso que eu tinha reservado aqui para conversar hoje sobre esse assunto. Espero que eu tenha contribuído de alguma forma com o que vocês trabalham, o que vocês fazem, empresárias, empresários e pessoas aí da área jurídica, contadores, né? E fico à disposição, então. Doutor Hernandes, uma dúvida aqui, a Lígia falando. Pois Por não, exemplo, Lígia. na apuração de valores, o senhor deu, por exemplo, aquele exemplo da fazenda que pode virar um loteamento. Então, essa é a apuração de haveres. Porém, se a gente falar como é que fala, em disponibilidade de caixa, possivelmente isso vai acontecer após a aprovação. Isso é um longuíssimo prazo. Como é que isso pode se transformar ali no acordo? Você pode amarrar de pagá-lo quando isso virar caixa, porque senão você Então, não vai. uma das recomendações que a gente dá, eu acho muito importante a sua pergunta, porque uma das questões que tem, que ninguém trata nos contratos e estatutos sociais, é o prazo de pagamento. Inclusive, na própria legislação que traz a discussão, que regula a discussão judicial, ela fala que tem que se depositar os valores que são tidos como incontroversos imediatamente. Qual o valor que é incontroverso? Os lucros acumulados. Se eu tiver uma dissolução de sociedade que não tem distribuição de lucro há muitos anos e no balanço aparece um resultado acumulado de valor excepcional, na hora que provoca a dissolução, aquele valor tem que ser pago imediatamente. Isso é um problema de caixa até. Então, é preciso, primeiro, nesse caso, a sociedade olhar para esses resultados e uma solução muito simples que ninguém utiliza é capitalizar os resultados. Eu olho e falo, não vou ter dinheiro para distribuir, eu pego o resultado que está lá à disposição do sócio e capitalizo, ou seja, a minha participação, que era de R$1.000, passou a ser de R$100.000. E dos meus sócios aumentaram proporcionalmente. Resolvi esse problema. Esse é um dos casos. O segundo caso é que se o contrato não prevê quando será pago, vence 60 dias depois do evento de dissolução. Aí você vai falar, mas eu não tenho caixa. Eu falo, tudo bem, você tem a possibilidade de regular isso no contrato. Como regular no contrato? Uma das questões que a gente coloca, pensa num prazo razoável ou um prazo longo, né? Tem casos aí que a gente prevê o pagamento dos haveres em 180 parcelas mensais. E vou prever também uma correção dessa parcela. Eu não posso falar que não vai haver correção. Eu falo, olha, aí eu estou indo contra, né, um evento, um fato que é real, que é a inflação, eu não posso ignorar. Então, eu posso até dar um tratamento muito brando, falar assim, olha, vai ter a correção de acordo com as cadernetas de poupança, juros e correção pelas cadernetas de poupança, e pago em até 120 meses, em 180 meses. Então, essa é uma forma que o pessoal até usa aí, é uma linguagem não muito própria, que é a tal da blindagem, né? Eu blindo a sociedade em relação aos sócios. Por quê? Porque eles não vão descapitalizar a sociedade num evento de dissolução, eles vão receber naquelas regras. E aí, para completar a resposta, se eu tiver uma situação em que a sociedade tem caixa e pode pagar em prazo menor, isso é uma questão de se decidir. Nós tivemos um caso aqui de um sócio que morreu prematuramente, um rapaz muito jovem, e os sócios tinham uma cláusula assim, de 120 meses. Eles vieram consultar, nós vamos ter que pagar em 120 meses. Eu falei, não, antes do prazo está escrito em até 120 meses. Se você tiver caixa para pagar em 3 meses, aí você faz uma reunião de sócios, no caso eram 30 sócios, fizeram uma assembleia, uma limitada, e deliberaram pagar em 6 meses, que eles tinham fluxo de caixa para isso. Então, são soluções práticas, interessantes, que protegem a empresa e o sócio sabe também. Olha, se eu sair, eu vou receber em 15 anos, em 10 anos. Então, convém sair por conta disso? Então, a pessoa também vai pensar se ela se demite ou não. Respondi sua pergunta? Respondeu. Só mais uma dúvida que fica é assim, por exemplo, você pode prever de pagar haveres, por exemplo, estoque, em estoque. Eu não vendi meu estoque e te dou em determinada... Tem casos quando eu pego, quando eu vou para a holding e constituo ela colocando patrimônio nela, imóveis principalmente, participações societárias,
a gente tem feito isso em alguns contratos, prevendo que a pessoa que sai, que se demite ou que é excluída, ela vai receber em pagamento dos seus haveres, se houver esses bens ainda na sociedade, e esses bens, até o limite deles. Então, há essa previsão também. Se ele colocar imóveis, ele sai com aqueles imóveis, se eles existirem, porque eu não posso colocar o bem e proibir a entidade de utilizar, de negociar, de alienar eles, de dar em garantia, assim por diante. Posso colocar restrições, pedágios, precisa de uma deliberação de 75% do capital para aprovar a venda de determinados bens, mas são regras que permitem, sim. Eu saio com aquilo que eu trouxe. É possível. Sempre o ativo que trouxe, não o ativo. Então, se eu prever isso, é uma regra. Se eu prever que pode haver o pagamento em produtos, por exemplo, eu sou uma empresa que tem um loteamento, eu sou seu sócio e eu resolvo sair ou você resolve sair. Olha, eu não tenho dinheiro, você quer receber os seus lotes, eu te entrego de imediato. Você tem X lotes. Então, eu posso prever isso no contrato e até desenhando a forma de avaliação desse patrimônio que vai ser dado em pagamento. Se eu não prever isso, o pagamento será em dinheiro. Entendi. Muito Entendeu? bom. Obrigada, doutor. Por nada. Mais alguma pergunta, gente? Foi interessante a questão que ela levantou, que eu acho que esclarece vários cenários aí que são, às vezes, ficam difíceis até de se resolver, né? A saída de um sócio que tem uma participação grande, né? 40%, 50%, 60%, ele não quer mais, o primeiro pensamento que vem para o empresário é, nossa, eu não tenho caixa, né? Vai implodir. Se eu tiver um prazo fixado para pagamento disso de longo prazo, né? De 120 meses ou mais, eu tenho aí um colchão que assim, absorve esse impacto, né? Eu consigo continuar trabalhando com aquilo que restou e continuo podendo aí pagar esses haveres. Doutor Hernando, se eu pudesse... desculpa. Pode falar. Estou vendo se pelo chat, às vezes alguém quiser passar alguma pergunta aqui pelo chat, não quer fazer a pergunta verbalizada ou não quer aparecer na câmera, é só mandar aqui pelo chat que a gente tenta responder. Mas pode falar, Lígia, por favor. Não, doutor Hernando, assim, é aceitável, enfim, o senhor falou, não sei se eu não prestei a atenção corretamente, mas é aceitável, plenamente aceitável e sem discussão, se você prevê no contrato social que a apuração dos haveres vai ser pelo patrimônio líquido? Olha, é assim, se eu tiver uma previsão contratual assim, mas eu constatar que a contabilidade tem buracos, ela não é uma contabilidade que ela retrata a realidade mais próxima, que é o que eu falei, o evento de dissolução, a apuração de haveres tem que ser o mais amplo possível, o mais realístico possível. Se eu constatar isso, eu consigo brigar por esse ponto. Falar, olha, apesar de haver aqui a discussão, o patrimônio líquido não representa a realidade. Então, eu vou pedir uma avaliação do patrimônio da entidade para ele ser refletido essa avaliação no balanço, e isso vai também, por tabela, refletir no patrimônio líquido. Então, eu posso discutir por essa ótica. Isso é possível. Obrigada, doutor. Por nada. Vamos lá. Senhor João Carlos, a Priscila, Maria Eugênia, Isaac, Sandra, Adriana, João Rabelo, desculpa, Celso Mamouro, alguma questão? Tranquilo? Bom, não havendo aí nenhum questionamento, fico à disposição. Esse material depois a gente vai mandar para vocês, se quiserem dar uma olhada, tirar alguma dúvida, eu vou mandar também a apresentação, se vocês quiserem consultar ela. E eu tenho aqui também alguns recadinhos aqui para passar para vocês, que diz respeito aqui a essa nossa próxima maratona da holding familiar e planejamento sucessório, que, como eu disse, está começando hoje, e a gente vai ter vários eventos que serão gratuitos como esse. Então, dia 10, amanhã, vamos estar aí com o doutor Ubirajara Tamarindo, às 19 horas, falando em planejamento tributário no agronegócio. Na semana que vem, 17/3, concorrência sucessória do cônjuge sobrevivente. Cônjuge é herdeiro, gente. Herdeiro de bens exclusivos, bens individuais, com a professora Rita Vasconcelos. Bem interessante isso.
vamos conversar com a professora Sueli De Pieri sobre testamento especial em tempos de pandemia aqui. A pandemia trouxe para esse cenário um testamento que a gente achava que não seria usado nunca, e acaba sendo possível o testamento especial. No dia 25 de março, o inventário judicial, questões de alta indagação, com a professora Mônica Cecília Rodrigues. Esse tema pode até mudar, a gente está conversando com ela, não está bem definido. E no dia 6/4 vai ser a primeira aula do curso, que vai inaugurar realmente, ali vai ser uma aula das 19h15 às 22h, às 22h15, com o tema Holding Familiar, passo a passo da Constituição à Dissolução. Eu vou fazer a apresentação da aula inaugural, e ali a gente segue no dia 6, dia 7, dia 8, cada dia haverá uma aula daquela semana, da primeira semana de abril. Essas aulas serão todas gratuitas. Então, quem tiver interesse, se inscreva, porque vai ter um material rico aí disponível para todos vocês. Então, era isso que eu queria apresentar. Se houver alguma pergunta... Hernandes, desculpa te cortar. Pode falar aqui. Enviando aqui no chat o link para o pessoal estar se inscrevendo para a maratona. Perfeito. Obrigado, Kiane. Muito obrigado. A Kiane é do nosso suporte aqui. Ela trabalha intensamente aí para poder gerar essas interações. Então, tá aí o link, se vocês quiserem. É só clicar nele ali, vocês se inscrevem e vão ter acesso ao material que a gente está divulgando. Tá bom? Então, a Priscila está perguntando se pode, por gentileza, enviar. A gente vai mandar quem recebeu, quem se cadastrou neste evento de hoje, vai receber por e-mail, então aquilo vai automaticamente. Está o link aqui hoje, mas amanhã deve receber também. E isso, algumas vezes, a gente não vai ficar buzinando vocês agora com muita informação. Um e-mail a cada 2, 3 dias, dando informações, vocês olham aí e se inscrevam. A Maria Eugênia está dizendo que vai precisar sair. Muito obrigada pela excelente aula. Eu que agradeço a você pelo elogio e eu fico à disposição também. Ela também é parente próxima aqui de um grande amigo, Paulo Sérgio Elias. Um grande abraço a ele, faz tempo que não o vejo. Uma pessoa muito considerada pela gente aqui. Mas muito obrigado. Então é isso, gente. Se não tiverem mais perguntas, vou dando aqui por encerrado o nosso bate-papo de hoje. E amanhã, convidados, vocês todos, para participar do Planejamento Tributário no Agronegócio, com o professor Ubirajara Tamarino. Conto com vocês. Até amanhã, se Deus quiser. Obrigado. Até lá. Obrigada, doutor. Até logo. Boa noite. Obrigado você, Lígia.